Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 16. O perdão das ilusões. Seção 2. O poder da santidade. Você pode pensar que é impossível compreender a santidade, porque não pode ver como ela pode ser estendida para incluir todas as pessoas. E te foi dito que ela tem que incluir todas as pessoas para ser santa. Não se preocupe com a extensão da santidade, pois não compreende a natureza dos milagres. E nem é você quem os faz, então nem é a gente que faz os milagres. Olha só, ele sempre traz uma discreta observação para que a gente saia do nosso egocentrismo, achando que a gente controla alguma coisa, que a gente define alguma coisa, que a gente consegue fazer alguma coisa sozinho. É sempre um processo de união, de unicidade, nunca é sozinho. Então, continuando aqui, nem é você quem faz os milagres. E é a extensão dos milagres, que está muito além do que você percebe, que demonstra que você não os faz. Por que deveria se preocupar com a forma pela qual o milagre se estende a toda filiação, quando você não compreende o milagre em si mesmo? Um atributo não é mais difícil de compreender do que o todo. Se os milagres existem, de qualquer forma, os seus atributos têm que ser milagrosos, sendo parte deles. Eu vou retomar essa pergunta aqui, porque ela tem uma profundidade gigante. Olha só o que ele nos perguntou. Por que você acha que deveria se preocupar com a forma pela qual o milagre vai acontecer e se estender para toda a filiação, quando você não compreende o milagre em si mesmo? Nós somos o milagre de Deus, gente. Nós somos o milagre da vida. Mas a gente não reconhece a nossa beleza, a nossa perfeição, a nossa luz. Nós somos a manifestação do milagre maior. Mas a gente não vê isso, não enxerga e não acredita. Então ele nos coloca à prova aqui, Como é que você vai entender como que pode ser estendido ou ocorrer o milagre, se você não entende que você mesmo é a manifestação de um milagre? E que por isso ser uma verdade, você deveria estar estendendo aquilo que você é, que é a manifestação do amor, o milagre do amor. Há uma tendência a fragmentar e depois a se preocupar com a verdade de apenas uma pequena parte do todo. E isso não passa de uma forma de evitar o todo ou de olhar para onde ele não está para se concentrar naquilo que você pensa que seria mais capaz de compreender. E essa não é senão mais uma forma através da qual você ainda quer tentar manter a compreensão como algo que é só seu. Uma forma melhor e muito mais útil para pensar nos milagres é a seguinte: você não os compreende, nem em parte e nem no todo. No entanto, eles foram realizados através de você. Portanto, a sua compreensão não pode ser necessária. Mesmo assim, ainda é impossível realizar o que você não pode compreender. E, portanto, tem que haver algo em você que de fato compreende. E o que ele trouxe aqui? Que esse algo em nós que compreende é o Espírito Santo. Por isso que muitas vezes o milagre ocorre através de nós. Mesmo que a gente esteja inconsciente e não tenha compreensão racional de que isso ocorreu através de nós. E aí está uma pegadinha também. Por isso também, quando ocorre um milagre através de nós, a gente corre o risco de achar que esse poder vem unicamente da gente. E é onde muitas pessoas que já estabeleceram milagres, curas, se equivocam achando que esse poder vem unicamente delas. Para você, o milagre não pode parecer natural, porque o que fez para ferir a sua mente faz com que ela seja tão antinatural que não se lembra mais do que é natural para ela. E quando te é dito o que é natural, você não é capaz de compreender. Olha que incrível! O que ele está trazendo? Nós somos seres da natureza. Somos seres que deveríamos estar levando a nossa vida alinhada com os próprios ciclos da natureza. Mas a gente
deixou de ser natural, se esqueceu e nós nos tornamos antinaturais. Inclusive, eu quero trazer aqui o sexto princípio dos milagres, que está no início desse livro aqui, que diz que milagres são naturais e quando não ocorrem, algo errado aconteceu. E é exatamente por causa disso que ele começou a frase dizendo que, para a gente, o milagre pode não parecer natural, porque a gente fez tantas coisas para ferir a nossa própria mente que ela se tornou antinatural. E o que é ferir a própria mente? É impregná-la de crenças, de limitações, de julgamentos, de críticas. Nós estamos nutrindo a nossa mente com tudo aquilo que é antinatural, porque assim a gente se vê como separado e cada vez mais limitado, né? Aprisionado dentro da nossa própria mente, das nossas próprias expectativas, daquilo que a gente quer que o outro faça, que o mundo seja, como se a gente tivesse o poder de decidir como o outro tem que ser, como a vida tem que ser, como a vida tem que funcionar. Então nós nos tornamos, sim, muito antinaturais. O reconhecimento da parte como todo e do todo em cada parte é perfeitamente natural, pois é assim que Deus pensa. E o que é natural para Ele é natural para você. E trazendo aqui, né, essa ideia de que Deus está em tudo e tudo é a manifestação de Deus, que é tudo, está em tudo, age através de tudo e de todos. Isso é natural. Olha o quanto a gente se tornou antinatural, porque ninguém acredita nisso. A percepção totalmente natural iria te mostrar instantaneamente que a ordem de dificuldades em milagres é impossível, pois ela envolve uma contradição a respeito do que os milagres significam. E se você pudesse compreender o seu significado, dificilmente os seus atributos poderiam te causar perplexidade. A gente não aceita nem a gente mesmo, se enche de defeitos e de críticas. Não aceitando a gente, isso reflete fora, porque a gente não aceita também o outro ser como ele é, né? E, consequentemente, a gente não entende o significado dos nossos atributos. E foi o que ele falou no final aqui. Se a gente compreendesse isso, ia nos causar bastante perplexidade. Você realizou milagres, mas é bastante evidente que não os fez sozinho. Teve sucesso todas as vezes em que alcançou outra mente e se uniu a ela. É sempre a extensão da mente, tanto para o bem quanto para o mal. Quando duas mentes se unem em uma só e compartilham igualmente uma ideia, foi estabelecido o primeiro elo na consciência da filiação como um só. Quando tiver feito essa união, como o Espírito Santo te pede que faça, e quando você a tiver oferecido a Ele para que Ele use essa união como achar adequado, a sua percepção natural da sua dádiva permite que Ele a compreenda e que você use a sua compreensão a seu favor. Aqui, no caso, usar a compreensão dele a nosso favor. É impossível te convencer da realidade do que claramente foi realizado através da tua disponibilidade, enquanto acreditar que tem que compreender o que aconteceu ou não terá sido real. Ter que compreender aqui no caso é tentar controlar a situação. Como é possível que a fé na realidade seja sua, enquanto está determinada a fazer com que ela seja irreal? E estará de fato mais seguro mantendo a realidade das ilusões do que aceitando alegremente a verdade pelo que ela é e dando graças por ela? Ele está perguntando se a gente acha que é mais seguro manter a realidade das ilusões do que aceitar alegremente a verdade tal como ela é e sendo grato, né, pela verdadeira realidade, por termos aberto o nosso olhar, a nossa visão, ampliado o nosso entendimento da vida. Honra a verdade que te foi dada e fica contente porque não a compreende. Os milagres são naturais para aquele que fala por Deus, que no caso é o Espírito Santo. A sua tarefa é traduzir o milagre no conhecimento que representa, o qual está escondido para você. Permite que a compreensão do Espírito Santo sobre o milagre seja suficiente para você e não volte as costas
para todas as testemunhas que ele te deu da sua realidade. Então, permitir que o Espírito Santo nos mostre a respeito da realidade, da verdadeira realidade que está por trás dos milagres. Nenhuma evidência vai te convencer da verdade do que você não quer. Então, olha aqui, mais uma vez, o estado de abertura, de entrega, de sair do controle. No entanto, o seu relacionamento com ele é real. Não considere isso com medo, mas com alegria. Aquele a quem chamou está contigo. Ele traz que o Espírito Santo sempre está com a gente. E aqui pode ser entendido como a nossa inteligência superior, o nosso eu superior, a nossa essência divina, aquilo que nos conecta com algo muito mais elevado, que está além da nossa compreensão humana. Dá-lhe as boas-vindas e honra as testemunhas que te trazem as boas novas de que ele veio. É verdade, exatamente como você teme, que reconhecê-lo é negar tudo aquilo que você pensa que conhece. Olha que profundo. Reconhecer que tem uma força que nos move, algo maior por trás da nossa existência, é negar tudo aquilo que a gente acreditou que conhecesse até esse momento da nossa vida. Mas o que pensa que conhece nunca foi verdadeiro. Que benefício há para você em se prender a ilusões e negar a evidência da verdade? É uma pergunta, né? Pois você chegou por demais perto da verdade para renunciar a ela agora e vai se render à sua atração irresistível. Pode adiar isso agora, mas só por pouco tempo. O anfitrião de Deus te chamou e você ouviu. Nunca mais estará totalmente disposto a não escutar. Este é um ano de alegria, no qual a sua capacidade de escutar aumentará e a paz crescerá com isso. O poder da santidade e a fraqueza do ataque estão ambos sendo trazidos à sua consciência. É esse entendimento de que o ataque não traz paz, não traz alegria, não traz saúde, não traz uma vida leve. Muito pelo contrário, né? Toda vez que a gente manifestar o ataque em algum nível, seja com a gente mesmo ou com os outros, isso vai causar um sofrimento para a gente, porque o outro é sempre um espelho, é uma extensão. Aquilo que eu dou, que eu ofereço, vai retornar para mim em algum momento. É a lei do plantio e da colheita. É simples assim. Só que a gente precisa muitas vezes passar pela experiência dolorida para enxergar que a gente está colhendo na vida, está tendo experiências que são frutos daquilo que a gente plantou em algum momento. Então, só retomando aqui para contextualizar. O poder da santidade e a fraqueza do ataque estão ambos sendo trazidos à sua consciência. E isso foi realizado em uma mente firmemente convencida de que a santidade é fraqueza e o ataque é poder. Não deveria isso ser um milagre suficiente para te ensinar que o seu professor não vem de você? Traz essa pergunta aqui, né? Mais uma vez, é a prova da existência dos milagres e da condução de algo maior, no caso aqui o Espírito Santo. Mas lembre-se também de que sempre que ouviu a sua interpretação, os resultados te trouxeram alegria. Então, sempre que a gente ouviu uma inspiração, que a gente seguiu algo mais elevado, que não prejudicasse ninguém, isso trouxe alegria. E sempre que a gente fez também o contrário, ouviu a voz do ego na nossa cabeça, isso também nos gerou algum tipo de sofrimento. Iria preferir os resultados da sua própria interpretação, considerando com honestidade o que tem sido? Olha só, gente, a vontade de Deus para você é algo muito melhor. Não poderia olhar com maior caridade a quem Deus ama com perfeito amor, ou seja, olhar para toda a filiação como uma extensão do amor de Deus. Não interprete contra o amor de Deus, pois tem muitas testemunhas que falam dele com tanta clareza que só os cegos e os surdos poderiam deixar de vê-las e ouvi-las. Este ano, determina-te a não negar o que te foi dado por Deus. Desperta e compartilhe o que te foi dado, pois essa é a única razão pela qual ele te chamou.
Essa parte nos traz a consciência do nosso propósito, né? Porque a gente esqueceu que a gente está vivendo uma experiência humana aqui, mas que a gente não é simplesmente esse corpo físico, nós somos espíritos manifestados aqui na multiplicidade. A sua voz tem falado claramente e, no entanto, você tem tão pouca fé no que ouviu porque preferiu depositar mais fé no desastre daquilo que fez. Olha que incrível! A gente preferiu dar poder para essa voz na nossa cabeça que gera o ataque, o medo, as culpas, as críticas, os julgamentos, porque é isso que a gente fez, a gente deu poder para uma ilusão, em vez de acreditar naquilo que é muito maior, que é a nossa fonte criadora e que criou tudo o que a gente consegue conceber na nossa inteligência humana. Hoje, vamos nos resolver juntos, ou seja, vamos decidir juntos a aceitar as boas novas de que o desastre não é real e de que a realidade não é desastre. A realidade é certa e segura e totalmente benigna para com todas as pessoas e para com todas as coisas. Não existe amor maior do que aceitar isso e ficar contente, pois o amor só te pede que você seja feliz e assim te dará tudo o que faz a felicidade. Então, aí, nessa condição de aceitar a vida incondicionalmente, sem brigar com as situações, sem brigar com as pessoas, sem tentar mudar nada, tentar extrair daquele desafio, daquela situação difícil que está se apresentando na nossa vida, tentar extrair a lição, o aprendizado, para que a gente possa ir para outros níveis conscienciais e assim sair do sofrimento, da ignorância. Ignorância no sentido de ignorar a verdade. Porque a gente está escolhendo brigar com a vida em vez de aceitar tudo aquilo que está chegando como uma bênção, como algo que está vindo para me ensinar algo. Você nunca entregou ao Espírito Santo nenhum problema que ele não tenha resolvido para ti e nem jamais o fará. Nunca tentou resolver sozinho coisa alguma que tivesse sucesso. Ou seja, nada que a gente tenta resolver sozinho achando que é o nosso poder pessoal, o nosso controle que vai resolver, vai funcionar. Porque a gente não faz nada sozinho. Nós estamos aqui para ser inspirados, guiados, para ter uma vida plena e feliz. Mas enquanto a gente estiver tentando controlar tudo e todos, a vida vai trazer somente sofrimentos para quem tenta controlar. E ele traz uma pergunta agora. Já não é tempo de juntar esses fatos e extrair deles algum sentido, ou seja, extrair algum aprendizado maior? Este é o ano para a aplicação das ideias que te foram dadas, pois as ideias são forças poderosas para serem usadas, e não para serem mantidas em vão, e não para serem usadas sem a consciência. Por exemplo, julgamentos. Toda vez que eu apontar para o outro, vai voltar aquilo que eu estou projetando fora, porque eu desconheço que isso está antes de tudo em mim, porque eu só reconheço fora aquilo que tem dentro, mesmo que a gente negue. Eu vou retomar novamente aqui a última frase. Pois as ideias são forças poderosas para serem usadas e não para serem mantidas em vão. Elas já te provaram suficientemente o seu poder para que deposite nelas a sua fé e não em negá-las, e não em negar o poder das ideias, o poder que tem a nossa mente de criar tudo aquilo que a gente acredita, tanto para o lado bom da vida quanto para o lado mal. Tudo aquilo que eu nutro na minha mente está criando algo que vai se materializar na minha vida, e eu vou chamar de sorte ou azar. Incrível, né, gente? Tenha fé naquele que tem fé em você. Pensa no que realmente viu e ouviu e o reconheça. É possível estar sozinho com testemunhas como essas? Então deixe essa pergunta aqui em aberto. É possível realmente a gente acreditar que está sozinho quando a gente tem uma força maior que nos move na direção daquilo que a gente precisa, que é o Espírito Santo? É claro que não, né? Fim da leitura do livro-texto.